Durante séculos, a imagem do inferno foi usada como instrumento de medo, punição e controle. Chamas eternas, gritos de condenados, demônios sedentos por almas, uma pintura apavorante, repetida em púlpitos, quadros e sermões. Essa visão moldou gerações, alimentou culpas profundas e afastou milhões da verdadeira espiritualidade. Mas e se essa descrição não passasse de uma distorção teológica? E se o inferno, como nos foi ensinado, simplesmente não existisse? Allan Kardec, com sua abordagem racional e mediúnica, ousou questionar essa narrativa. E o que descobriu? Através de milhares de comunicações com o plano espiritual, desmascarou séculos de medo imposto. O inferno, segundo os espíritos superiores, não é um lugar de fogo eterno, mas um estado da alma, uma consequência vibracional dos nossos pensamentos, atitudes e escolhas. Este vídeo é um convite para libertar sua consciência, para entender o que realmente acontece após a morte e por que o medo do inferno foi uma prisão criada na terra, não nos céus. A ideia de um inferno como um local físico de tormento eterno não nasceu com o Espiritismo, nem com o cristianismo original. Ela foi construída ao longo dos séculos, fortemente influenciada por culturas anteriores ao cristianismo, como o Hades da mitologia grega ou o Sheol judaico, e posteriormente adaptada por teologias que desejavam não apenas explicar o destino das almas, mas controlar o comportamento humano através do medo. Na Idade Média, com o fortalecimento da Igreja como poder dominante, a figura do inferno ganhou contornos ainda mais sombrios. Surgiram pinturas, esculturas e sermões que descreviam em detalhes as punições dos pecadores, caldeirões fervendo, correntes, monstros alados e lamentos eternos. A fé, que deveria libertar, foi transformada em ameaça. Amar a Deus passou a ser confundido com temer a condenação. Kardec, ao estudar os evangelhos e confrontá-los com as comunicações espirituais, percebeu algo grave. O inferno teológico não condizia com a justiça divina revelada pelos espíritos superiores. Para Allan Kardec, um dos pilares fundamentais do Espiritismo é a justiça divina baseada na misericórdia e na evolução, não na punição eterna. A ideia de que um ser humano, por mais erros que tenha cometido em uma existência curta, seja condenado ao sofrimento sem fim, fere a lógica espiritual mais elementar. Como um pai amoroso poderia castigar para sempre um filho em queda? Que tipo de amor seria esse? Nas comunicações recebidas por Kardec, os espíritos superiores afirmam com clareza: Deus não castiga, Deus educa. A dor, quando existe após a morte, é resultado natural do despertar da consciência. O espírito percebe os danos que causou, sente vergonha, arrependimento, tristeza. Mas tudo isso não é eterno, são fases, estágios de crescimento. O sofrimento do espírito não é imposto por um diabo externo, mas gerado por ele mesmo, como reflexo de suas próprias escolhas. Assim, o inferno não é uma sentença perpétua, mas um espelho temporário da alma em desequilíbrio. Durante as comunicações reunidas em obras como O Céu e o Inferno e O Livro dos Espíritos, Allan Kardec ouviu inúmeras entidades espirituais que haviam passado por experiências de profundo sofrimento após a morte, mas nenhuma delas relatava estar em um lugar de fogo eterno, cercada por demônios. O que elas descreviam era muito mais profundo e simbólico. Um estado íntimo de perturbação, arrependimento e dor moral. Muitos desses espíritos falavam sobre a angústia de rever suas vidas e perceber o quanto se afastaram da ética, do amor e da verdade. Suas penas não eram físicas, mas sim resultados naturais de suas vibrações mentais e espirituais. Eram almas carregadas de culpa, apego, ódio, vaidade, sentimentos que, ao invés de serem punidos por um carrasco invisível, atraíam realidades espirituais compatíveis com seus próprios desequilíbrios. Este é o verdadeiro inferno segundo o Espiritismo.
Não um local criado por Deus para punir, mas uma realidade vibratoral criada por nós mesmos, e da qual podemos sair desde que queiramos evoluir. Um dos maiores equívocos das visões religiosas tradicionais do inferno é considerar o destino da alma como irreversível. No entanto, para Kardec e os espíritos superiores, não há queda eterna. O livre-arbítrio é uma dádiva divina que acompanha o espírito em todas as fases da existência, inclusive após a morte. Isso significa que sempre é possível escolher o arrependimento, a reparação e a evolução. Mesmo os espíritos mais endurecidos, mergulhados em zonas de sofrimento, têm a chance de reencontrar a luz. Muitos, inclusive, são ajudados por mentores espirituais, por orações sinceras feitas na Terra e até por espíritos familiares que vibram amorosamente por sua regeneração. Essa realidade nos ensina que o sofrimento espiritual é temporário e educativo, nunca uma condenação final. Assim, o inferno, no entendimento espírita, é um estágio, não um fim. É um lugar mental e vibratório do qual podemos sair quando despertamos para o amor, a humildade e a responsabilidade por nossas escolhas. Embora o Espiritismo negue a existência de um inferno eterno e físico, ele reconhece a existência de regiões espirituais densas, habitadas por espíritos em sofrimento. Esses lugares não são castigos divinos, mas criações coletivas e mentais de espíritos que vibram em sintonia com dor, ódio, culpa, egoísmo ou materialismo extremo. Relatos como os descritos em Nosso Lar, obra psicografada por Chico Xavier com o espírito André Luiz, descrevem essas zonas como sombras vibracionais, muitas vezes escuras, desoladas e silenciosas. Não há fogo ou monstros, mas há tormento, gerado pela consciência em desequilíbrio, pela solidão, pelo remorso, pela ausência de fé. Entretanto, mesmo nesses lugares, a misericórdia divina se manifesta. Espíritos socorristas descem voluntariamente para auxiliar, consolar e resgatar os que, mesmo inconscientemente, clamam por uma nova chance. Não há lugar no universo onde a luz não possa chegar. E isso desmascara, de forma definitiva, a noção cruel de um inferno irremediável. Diferente da visão tradicional que trata o sofrimento como punição, o Espiritismo, à luz de Allan Kardec, nos apresenta uma perspectiva libertadora, a dor como impulso para o crescimento espiritual. Mesmo nos estados mais profundos de desequilíbrio, o espírito não é abandonado. Ele vive as consequências naturais de suas ações, sim, mas essas experiências são meios educativos, nunca sentenças de destruição. A dor espiritual desperta, reorganiza valores, quebra a ilusão do ego. Muitos espíritos relatam que apenas após vivenciarem esse sofrimento interno conseguiram compreender o mal que causaram e desenvolver empatia verdadeira. É o momento em que a alma começa a se regenerar, não por medo, mas por consciência. Allan Kardec enfatiza que a justiça divina é acompanhada da mais absoluta bondade. O Criador não deseja o sofrimento, mas permite que ele atue como espelho e alerta. E quando o espírito se dispõe a mudar, o plano espiritual se mobiliza para acolher, orientar e sustentar esse novo ciclo. Um dos conceitos mais impactantes trazidos pelo Espiritismo é que a verdadeira justiça acontece dentro da própria consciência. Não há juízo final presidido por um Deus errado, nem tribunais celestiais com sentenças imutáveis. O que há é o despertar da alma, que, ao se libertar do corpo físico, revê com profundidade a própria trajetória. Esse processo é conhecido como retrospectiva espiritual. O espírito revive momentos, emoções, escolhas, não para ser punido, mas para entender com clareza as consequências das próprias atitudes. É aí que muitos experimentam o que chamam de inferno, a dor moral de perceber o que poderiam ter feito e não fizeram, o quanto feriram os outros, o quanto se desviaram do propósito da vida. É uma dor real, intensa, mas profundamente transformadora.
E é justamente essa percepção que dá início ao movimento de cura e evolução. A consciência é o tribunal mais justo do universo, e é nela que se inicia o verdadeiro arrependimento, o primeiro passo rumo à libertação interior. Em meio ao sofrimento e ao despertar da consciência, o espírito percebe algo fundamental. O perdão é o caminho de retorno à luz. E não se trata apenas do perdão divino, que é constante e incondicional, mas também do perdão a si mesmo e aos outros. O peso da culpa, quando não dissolvido pela compreensão e pelo amor, mantém o espírito preso em esferas de dor e escuridão interior. Para Allan Kardec, a regeneração espiritual começa no momento em que o espírito deseja sinceramente reparar seus erros. Muitas vezes, essa reparação não é imediata. Ela se dá em próximas encarnações, em trabalhos de auxílio a outros irmãos, ou na aceitação de experiências redentoras. Mas o passo mais importante é o arrependimento verdadeiro, seguido pelo desejo de transformação. No lugar do castigo eterno, o Espiritismo propõe a pedagogia do amor, sofrer para aprender, aprender para crescer, crescer para servir. E o perdão é o ponto de virada, tanto para o espírito culpado, quanto para quem escolhe libertar-se do rancor. Nenhuma alma está perdida quando decide amar. Allan Kardec, ao codificar os ensinamentos espirituais, nos ofereceu mais do que conhecimento. Ele devolveu à humanidade a esperança, a certeza de que nenhum sofrimento é eterno, de que toda dor pode ser compreendida e de que todo espírito, por mais caído que esteja, possui em si a semente da luz. Nos planos inferiores da existência, onde a perturbação reina e a dor parece interminável, ainda assim há amparo. A presença dos mentores espirituais, dos amigos desencarnados, das preces que emanamos da terra, tudo isso chega como bálsamo para a alma que sofre. O Espiritismo mostra que o universo espiritual não está dividido entre salvos e condenados, mas entre os que já despertaram e os que ainda dormem. E quando o espírito desperta, o inferno desaparece, o fogo apaga-se, a escuridão cede o lugar de uma alvorada silenciosa, porque o verdadeiro poder não está no medo da punição, mas na certeza da possibilidade de recomeçar. A esperança é em si mesma um caminho de salvação, e ela está ao alcance de todos. Kardec compreendeu, a partir das comunicações espirituais, que o sofrimento não começa após a morte. Ele se inicia aqui, neste plano material. Vidas marcadas por ódio, orgulho, vícios e materialismo geram estados de alma densos e desequilibrados que se prolongam além do túmulo. O inferno, portanto, não é um destino futuro, é uma construção diária. Cada escolha, cada pensamento, cada atitude contrária às leis do amor e da fraternidade nos aproxima de zonas vibracionais inferiores. Espíritos apegados ao poder, à raiva, ao ego, muitas vezes continuam vagando próximos à crosta terrestre, sem consciência de que já deixaram o corpo físico. Esses são os que habitam as chamadas regiões umbralinas, onde o sofrimento é autoimposto e a ilusão ainda predomina. No entanto, da mesma forma, também podemos construir o céu em nós. Ao cultivarmos a caridade, a humildade e a compaixão, elevamos nosso campo vibracional, preparando a alma para, após o desencarne, habitar regiões de paz, aprendizado e serviço. O inferno e o céu, segundo o Espiritismo, não são locais geográficos, são estados da alma em movimento. Durante séculos, o medo do inferno foi uma das ferramentas mais eficazes de dominação religiosa. Crianças foram criadas sob a ameaça de condenação eterna. Adultos viveram atormentados por culpas muitas vezes infundadas. Pessoas deixaram de amar, de questionar, de buscar por medo de pecar. A fé, que deveria libertar, foi transformada em cárcere emocional. Allan Kardec rompe com esse paradigma.
Ele nos mostra que Deus não precisa ser temido, precisa ser compreendido. Que a espiritualidade não impõe terror, oferece esclarecimento. Que a alma não está fadada ao fogo eterno, mas chamada à luz infinita. Quando compreendemos isso, quebramos as correntes do medo e recuperamos a confiança na justiça amorosa do Criador. O Espiritismo não nega a responsabilidade moral. Pelo contrário, ele a amplia, mas substitui o medo pela consciência, a punição pela consequência natural, o castigo pela educação da alma. E nesse processo, resgatamos o sentido real da espiritualidade: evolução, amor e liberdade. Chico Xavier, continuador do trabalho iniciado por Allan Kardec, psicografou milhares de cartas e livros que trazem relatos emocionantes de espíritos desencarnados. Muitos deles, ao despertarem no plano espiritual, descreveram zonas densas, de sofrimento e solidão, não como castigo, mas como reflexo direto de suas escolhas e do estado de suas consciências. Em obras como O Nosso Lar, Libertação e Obreiros da Vida Eterna, espíritos narram o impacto da transição espiritual, especialmente quando partem com culpas, vícios ou apegos materiais. Nessas descrições, o inferno aparece como uma consequência vibracional, uma espécie de prisão construída pelos próprios pensamentos, que somente começa a se dissolver com o arrependimento sincero, a prece e o desejo verdadeiro de regeneração. Essas narrativas reforçam o que Kardec já afirmava: não existe inferno eterno, mas sim estados mentais e espirituais passageiros, que variam conforme o grau de consciência e evolução moral do espírito. A boa notícia é que sempre há esperança, e o auxílio espiritual nunca falta àqueles que, mesmo em queda, desejam reerguer-se. Kardec sempre alertou sobre a seriedade das comunicações com o plano espiritual. Ao investigar o que os espíritos relatavam sobre o pós-morte, ele não aceitava qualquer mensagem sem análise criteriosa. Sua missão não era propagar fantasias ou confortos ilusórios, mas trazer à luz a verdade, baseada em repetição, coerência e moral elevada dos espíritos comunicantes. No caso da visão do inferno, Kardec percebeu que os relatos mais perturbadores partiam de espíritos em estado de sofrimento e desequilíbrio, mas mesmo estes nunca falavam em danação eterna. Eles compartilhavam dores, culpas e aprendizados, sempre dentro de uma lógica de causa e efeito. E os espíritos superiores complementavam: a evolução é destino certo de todos, mesmo para aqueles que agora se encontram na sombra. Portanto, a doutrina espírita nos ensina que toda alma pode se regenerar, e que divulgar essas verdades é um ato de caridade. Libertar alguém do medo do inferno não é tirar-lhe a responsabilidade moral, é devolver-lhe a dignidade espiritual. É lembrar que Deus não condena para sempre. Ele espera, compreende e ama. Agora que você conhece o que Allan Kardec realmente revelou, talvez sinta o mesmo alívio que muitos sentiram ao entrar em contato com o Espiritismo pela primeira vez. Não há condenação perpétua, não há fogo eterno, não há um Deus que se alegre com o sofrimento de seus filhos. O inferno, como nos foi vendido, é uma construção humana e não uma verdade divina. Mas isso não significa que nossas ações não tenham consequências. Pelo contrário, significa que somos profundamente responsáveis por tudo o que pensamos, sentimos e fazemos. A espiritualidade não nos infantiliza com o medo do castigo, ela nos amadurece com a consciência da lei de causa e efeito. E se hoje você está sofrendo, sentindo-se perdido, angustiado, com medo do que virá, lembre-se, nenhuma sombra é mais forte que a luz, nenhum erro é maior que o amor de Deus. O inferno só persiste enquanto acreditarmos que não podemos sair dele.
E este vídeo é um convite. Saia, levante-se, recomece. A espiritualidade está ao seu lado. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal Além da Alma. Aqui vamos continuar desvendando, com respeito e profundidade, as grandes verdades do plano espiritual, sempre à luz do amor, da razão e da esperança.